Tome muito cuidado quando você tem clareza e certeza que o mercado só vai ter aquela direção, porque muitas vezes você pode tomar um loss ali e falar, pô, o mercado fez tudo ali a meu favor e mesmo assim deu ruim, igual aqui desse aluno. Ele achou que o preço ia descer antigamente e agora com a minha leitura ele falou que tem clareza e certeza que o preço vai subir, mas tem que tomar cuidado, às vezes você pode estar achando que é isso, mas às vezes não é isso. Tenho certeza que a leitura é de compra, aí vai lá, você vai ver, eu vou aqui analisar e não é isso. Então é basicamente isso, tem que tomar muito cuidado em ter certeza ali. Primeiro pergunta pra mim, pra eu ver de fato se, pô, aquela leitura ali, com a certeza ali, 90% das vezes vai dar assertividade muito boa. Mas aqui não, aqui tem uma leitura tanto pra compra e tanto pra venda. Aqui não teria absoluta certeza que essa vela deveria subir. Então com as análises eu vi que o mercado não demonstrou isso. Então primeira coisa, ele pegou essa compra aqui, o mercado demonstrou um padrão de continuação? Obviamente que não, mas Will, o mercado sim, deixou aqui velas de continuação, deixou duas velas da mesma cor, igualzinho que você sempre explica aqui no vídeo do canal. Então fiz aqui duas da mesma cor, ela deixou o pavio aqui para ambos lá, deixou o pavio aqui em cima, deixou o pavio aqui embaixo, deixou o pavio aqui embaixo, deixou aqui o pavio em cima. Então são duas velas da mesma cor, o corpo dessa vela, a segunda vela, conseguiu romper o pavio da vela anterior, então temos um padrão de continuação. Entrando aqui para domínio de compra, a gente sabe que toda reversão, toda vez que a gente tiver uma primeira vela de compra, é um domínio. Então aqui reverteu de vermelho para verde, reverteu dessa pernada vendedora para essa pernada agora compradora. Então toda vez que a gente tiver a primeira vela verde, então primeira vela verde, primeira vela verde, primeira vela verde, é região de domínio. Então a gente pode fazer a marcação aqui até, ó. Então aqui a gente tem a primeira vela verde, ela sim consegue conectar com esse domínio de compra com o padrão de continuação, onde a gente tem mais domínio de compra. A gente tem aqui também esse domínio de compra. A gente sabe que o último domínio de compra é o válido, é o correto ali a se marcar. Então o último rompimento, a última conexão com o domínio é a que vai valer pra gente. Então essa vela verde aqui, ela não vai valer nessa daqui. Essa aqui conectou? Conectou sim. Só que a próxima conexão que ela fez foi com essa daqui. A gente não tem mais conexões aqui. Vamos ver. Essa daqui, ó, ela não vale mais, porque ela já foi rompida a primeira vez para baixo e já foi rompida a segunda vez para cima. O tema dessa aula não é esse, já expliquei vários vídeos no canal. Isso aqui, ó, foi a última conexão que ela conseguiu fazer, foi o último rompimento de domínio comprador. O que é domínio comprador? Já tem vários vídeos no canal. E o jeito mais fácil para você saber o que é um domínio comprador é observando basicamente as primeiras velas de compra ou primeira vela de venda, tanto faz. Então toda vez que a gente identificar aqui, então primeira vela de compra é região de domínio? É também. Isso aqui é a primeira de compra? Não é. A gente vai ter sim os domínios no meio dessa pernada de compra, só que o tema da aula não vai ser esse, não vai fugir muito do assunto. Então aqui, primeira vela de compra é sim região de domínio, primeira vela de compra, região de domínio também, primeira vela de compra, região de domínio também, mas tem que observar também se o domínio tá válido ou não. Nesse caso o domínio não tá mais válido, mas como falei, o tema dessa aula não é esse. Eu só quero te ajudar aqui primeiro a identificar as marcações de domínio. Então primeira vela de compra é região de domínio, primeira vela de compra também é região de domínio, e a última que ela conseguiu conectar foi esse domínio aqui, dessa vela aqui. Então se teve força de compra conectando aqui com um padrão de continuação, você não pode dar certeza absoluta que essa vela vai subir, tem que observar o restante do cenário. É por isso que setup por setup não vai dar certo. Eu poderia muito bem falar para você, não, é só fazer um padrão de continuação, entrando para domínio de compra, você pode pegar a compra tranquilamente, essa vela vai subir, é 100% assertivo, mas na verdade não, você tem que observar o contexto. Se o contexto não tá propício para isso, você não pode pegar. Então o que eu tô falando? Porque isso aqui não é um padrão de continuação. Primeira coisa, sempre observa os pavios. Se o pavio já tiver uma retirada de pavio nele, não vale mais, não é um padrão de continuação. Porque se eu for observar esse pavio dessa vela de continuação, junto com esse pavio aqui dessa vela vermelha, a gente sabe que isso aqui é uma retirada de pavio. Quando toca um pavio em simetria junto com outro pavio em simetria na mesma direção, esses dois pavios não existem mais. É como se fosse aqui, ó. A gente pode fazer essa retirada de pavio, ó. É como se fosse não existe mais, a gente pode apagar. Então esse aqui não formou um padrão de continuação. Mas Will, são duas velas verdes, tá perfeitinho o cenário. Mas não, na verdade não. Você tem que estudar mais, tem que saber os conceitos a mais então do gráfico. Então aqui, ó, a gente sabe que tem uma retirada de pavio, porque esses dois pavios aqui estão em simetria. E possivelmente você tá tomando muito loss porque você não tá observando esse cenário do gráfico. Que mais também? Limite do preço. O que é o limite do preço? Quando a gente tem aqui uma reversão, então reverteu de vela vermelha para vela verde, a gente tem aqui essa pernada compradora. Não precisa ter mais vela, pode ser só uma vela, não tem problema. Aqui a gente pode marcar o corpo e a abertura. Para limite do preço, é como se fosse uma rejeição. Então a gente sempre vai pegar aqui ó, o corpo e a abertura. Aí aqui no futuro, quando conseguir romper e conseguir rejeitar, a gente tem o limite do preço desde que siga as seguintes características. Então aqui, ó, quando consegue
consegue romper. Pode ser o rompimento aqui na próxima vela, então fez a vela verde e a vela vermelha, a próxima aqui já conseguiu romper, ou pode ser no futuro também, tanto faz. Então se ela consegue romper e a próxima vela dá uma continuação no movimento, ela não pode ser uma vela verde aqui. Se for uma vela verde, não é limite do preço, mas se ela consegue dar uma continuação no movimento, então aqui ó, pernada de compra, a gente tem essa velinha de compra aqui, apenas uma vela não tem problema. Marca o corpo, marca um pavio, a gente sabe que isso aqui é um canal de referência. Não se leve a nomes, mas só marca aqui ó, a abertura e o pavio da abertura. Aí quando consegue romper, então rompeu com a vela vermelha e fez mais uma vela de confirmação. No futuro, quando vier rejeitar, a gente sabe que rejeição é basicamente uma retração. É quando o pavio do fechamento de uma vela verde ou vela vermelha, mas no caso que foi a vela verde, vou falar aqui do exemplo da vela verde. Então o pavio do fechamento conseguiu retrair, conseguiu rejeitar, teve fraqueza, ele não conectou. Que a gente sabe que domínio, lembra que eu falei? Domínio é quando rompe com o corpo aqui. Então entrou para dentro do domínio comprador. Mas se ela terminar abaixo, se ela terminar retraindo, a gente sabe que isso daqui ó, é uma fraqueza de mercado. O mercado não teve força suficiente para entrar para dentro do domínio comprador. Então temos aqui uma rejeição, uma fraqueza de mercado. Então aqui a gente tem leitura para operar vendido. Ainda mais porque a gente tem leitura para operar vendido, porque o corpo dessa vela travou em simetria com o pavio dessa. Então a gente sabe que a gente tem uma rejeição com o limite do preço e ainda por cima com transferência. A gente sabe que transferência é basicamente isso. Ah, essa vela tá no gap. Essa vela você pensou que rompeu, mas essa vela aqui ó, nasceu aqui embaixo. Então é basicamente, eu já vou explicar nos próximos vídeos para não fugir muito do assunto. Isso aqui terminou um pouquinho mais abaixo. Então o corpo dessa vela terminou um pouquinho mais abaixo. Ela deixou um paviozinho aqui e o corpo terminou travado. Então o fechamento dessa vela verde terminou travado aqui em simetria com o pavio dessa vela verde também. Então sempre acontecer isso, o fechamento, o corpo daqui, na parte do fechamento travar em simetria com o pavio da abertura, a gente tem leitura para operar vendido. Então a gente tem muitas leituras para operar vendido do que para compra. A única leitura para compra seria essa conexão com o domínio comprador. Só que a gente tem muito mais confluência para venda do que para compra. É por isso que a análise podia tanto subir ou tanto descer. Você não pode ter a certeza absoluta que vai, ah não, essa vela vai ser verde, o Will falou, não, fez ali um padrão de continuação, entrou para domínio de compra, vou ali operar com tudo. Ainda bem que ele operou aqui na conta demo também. Então tem que ser ligeiro, ele operou na conta demo, não dá para ver aqui, mas é na conta demo. Então, pelo menos isso, operou somente com uma taxa, não fez tantos erros assim, mas o erro operacional foi basicamente esse, é você ter certeza que o mercado vai subir, só que não teve leitura só para subir, porque o mercado tinha muita leitura para venda e muita mesmo, porque tem aqui o limite do preço, que a gente pode marcar aqui essa vela verde, marcamos o corpo, marcamos o pavio, quando ele consegue romper, dar uma vela de continuação e aqui no futuro, ele consegue aqui tocar liquidez de compra, que seria liquidez de compra. Então esse pavio dessa vela verde, o pavio de fechamento, o pavio na parte superior é uma liquidez de compra. Então se uma liquidez de compra tocou dentro aqui do canal, a gente sabe que a gente tem um limite do preço. E se o corpo trava em simetria com um pavio dessa vela verde aqui, temos também muita leitura de venda. Outra leitura de venda, o mercado aqui fez aqui ó, retirada de pavio, é como se fosse dois pavios não existisse mais. Ah, mas Will, você falou, quando o mercado não tem mais pavio aqui, ó, essa vela como se fosse não tivesse pavio, essa vela aqui é um segurança, isso daqui ele acertou sim, é um segurança, então você não poderia operar vendido, porque essa vela aqui, essa vela verde não deixou pavio na abertura, e ela cancelou todas as liquidez de venda aqui, cancelou essa liquidez de venda, vamos ver se tem mais para trás, cancelou essa daqui também, mas aqui eu acho que tá em simetria, cancelou essa daqui também, mas essa aqui já foi rompida, cancelou essa daqui também, e cancelou essa daqui pendente que o mercado viria a buscar, mas como fez essa vela verde que não deixou pavio na abertura, a gente sabe que o mercado não deixou mais interesse. Mas outra coisa muito interessante também, toda vez que a gente tiver o limite do preço e for o primeiro registro, que muita gente fala pra mim, ah, faz isso o primeiro registro, é basicamente isso, quando a gente tem a primeira vela da compra tocando aqui dentro do canal, ou também quando ela faz parte de preço diferente. Aqui a gente tem duas velas verdes, mas por que isso aqui é o primeiro registro? Porque a primeira liquidez de compra tocando aqui dentro do canal, porque essa vela aqui não faz parte do mesmo preço que essa daqui, é como se fosse, a gente tem sim essa pernada de compra, só que essa pernada de compra, ela tá dividida, é como se fosse, isso aqui é diferente desse produto, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, então isso aqui ó, é como se fosse a primeira vela da pernada, então aqui você pensou, ah, então se toca o primeiro registro com limite do preço, com transferência de reversão, a leitura aqui era muito maior, o único problema para operar vendido foi que ele faz conexão aqui com esse domínio de compra, e também que ele não deixou interesse para venda, porque toda vez que ele faz daqui, ele faz um limite do preço, é o primeiro registro, não é a primeira vela verde, não é a primeira liquidez de compra, infelizmente ela fecha os interesses
interesses vendedores, mas mesmo assim a leitura era muito maior para venda do que para compra. Como eu falei, se ela faz conexão com a compra aqui, ela tem esse motivo para compra. É por isso que a gente não pode nem operar comprado e nem operar vendido. Então, se você gostou dessa aula e agora sim vai aplicar no seu gráfico, vai evitar de a gente falar, não, isso aqui é certeza absoluta que vai operar comprado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muita atenção em ter certeza ali na operação, porque às vezes você não tá vendo de fato, lendo o que o gráfico tá te mostrando, porque a gente tem que reagir ao preço. A gente não pode muito bem só operar aceitável, a gente tem que ver o gráfico se formando, a gente tem que reagir ao que o gráfico tá mostrando pra gente. Então, se você gostou dessa aula, comente reação para eu saber que você ficou até o final do vídeo e pro YouTube recomendar para muito e muito mais pessoas que infelizmente acham que é só fazer isso que tenho certeza que a superação vai dar vitória. Mas na verdade não. O mercado pode apresentar muito mais cenários que ele pode sim deixar a sua operação ruim e você tem que cancelar totalmente a sua leitura de compra ou leitura de venda. Você evita de fazer essa operação para não tomar loss, porque o mercado sempre dá novas oportunidades. Então bora pra próxima aula, tamo junto e é nóis.